Olá! Já parou para pensar no salto gigantesco que a computação deu? Sério, em menos de 2 séculos a gente saiu de máquinas que eram basicamente engrenagens gigantes para um mundo onde a inteligência artificial trabalha junto com a gente. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa jornada, conectando as ideias lá do passado com o que o futuro nos promete. Vamos lá! Olha só essa imagem. De um lado, a máquina analítica de Charles Babbage, um sonho de metal e lógica lá do século XIX. Do outro, um data center moderníssimo, o coração que pulsa e mantém nosso mundo digital funcionando. O contraste é de cair o queixo, né? A grande pergunta é, como foi que a gente saiu de um ponto e chegou no outro? E talvez mais importante, para onde a gente está indo agora? Para a gente entender o futuro, não tem jeito. Primeiro a gente precisa dar uma olhada no passado. Vamos refazer o caminho dos conceitos que construíram o nosso mundo digital de hoje. Nossa viagem começa lá atrás, em 1837, com a visão do Babbage e o primeiríssimo algoritmo, escrito pela Ada Lovelace. Aí pulamos para a Segunda Guerra Mundial, um momento que, por pura necessidade, acelerou tudo com máquinas como o Colossus e o ENIAC. Logo depois, claro, veio Alan Turing, que definiu as bases da computação moderna, abrindo as portas para os microprocessadores, para a internet e agora para essa nova era da IA e da indústria 5.0. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? É que mesmo com essa evolução absurda, os pilares, a base de tudo, continuam os mesmos: dados, algoritmos, linguagens de programação e sistemas operacionais. Esses conceitos que nasceram décadas atrás ainda são o alicerce de toda a inovação. Só que agora, eles estão sendo esticados até o limite. E é justamente aqui que a história fica fascinante. Esses pilares clássicos estão sendo forçados a evoluir. Vamos pegar um conceito fundamental da programação, o encapsulamento, e ver como ele está sendo completamente reinventado para conseguir dar conta da complexidade da inteligência artificial. Na programação tradicional, o encapsulamento funciona como uma cápsula protetora. Você junta os dados e as operações que mexem nesses dados em um lugar só, protegendo tudo de interferência de fora. Pense numa conta bancária. Ninguém pode ir lá e mudar seu saldo na mão, certo? Tem que usar os métodos seguros, como depositar ou sacar. A lógica é essa. Essa imagem mostra bem essa cápsula do objeto. Lá no núcleo, a gente tem os dados, as variáveis privadas bem guardadinhas. E em volta, uma camada de proteção com os métodos públicos, que são as únicas portas de entrada. É uma arquitetura super elegante que garantiu a segurança de softwares por muito tempo. Ok, isso funcionou muito bem para proteger variáveis simples. Mas a pergunta de $1 milhão é: como é que esse princípio, pensado lá no século passado, pode ser aplicado a um sistema de IA que é infinitamente mais complexo e, convenhamos, bem mais imprevisível? Pois é, a resposta é uma evolução radical dessa ideia. O encapsulamento na era da IA se transforma numa redoma de governança. Agora, em vez de proteger só dados, essa redoma envolve modelos de linguagem inteiros, regras de ética, filtros de segurança, tudo isso com uma camada de cibersegurança que age antes do problema acontecer. O objetivo não é mais só proteger dados, mas garantir que a IA inteira opere de forma segura, responsável e dentro das regras do jogo. E essa evolução nos conceitos técnicos acaba nos levando para uma mudança de paradigma que é ainda maior: a forma como a gente interage com as máquinas. Estamos saindo de uma era em que a gente dava instruções para entrar numa era em que a gente forma parcerias. Essa imagem aqui captura perfeitamente a essência da tal inteligência colaborativa. Não é mais sobre dar ordens, mas sobre pessoas e IAs trabalhando lado a lado para resolver problemas complexos. E isso exige uma nova habilidade, a fluência em IA, que é basicamente a capacidade de colaborar de forma eficiente com esses sistemas inteligentes. E o ponto crucial é esse aqui, destacado nessa citação. A IA do futuro não vai ser só uma ferramenta, mas uma parceira que tem consciência das suas próprias limitações. Ela vai saber a hora de dizer: olha, daqui eu não passo. Essa decisão precisa da sua intuição, do seu julgamento humano. E aí ela devolve a bola pra gente. Claro que essa colaboração toda tem seus desafios, né? E o principal deles é o famoso viés algorítmico. Como as IAs aprendem com os dados do mundo real, se esses dados já contêm preconceitos e desigualdades, a IA pode acabar não só aprendendo, mas amplificando esses problemas. O grande desafio técnico é construir sistemas que sejam robustos e não perpetuem desinformação. E para sustentar essa nova era de colaboração e inteligência, a própria infraestrutura dos dados precisa mudar. A gente está vivendo uma migração enorme do centralizado para o descentralizado, muito impulsionada por necessidades como as cidades inteligentes, por exemplo. Essa evolução dos dados aconteceu meio que em 3 grandes saltos.
Primeiro, os fundamentos, o básico, como arrays e listas. Depois, veio a onda do Big Data, que foi essencial para gerenciar as cidades inteligentes e suas redes gigantes de sensores. E agora, estamos caminhando para um futuro descentralizado, com tecnologias como o blockchain, que você pode pensar como um livro de registros digital super seguro e transparente, e os contratos inteligentes, que automatizam acordos de um jeito bem confiável. Ok, então vamos juntar todas essas peças. A evolução dos conceitos, a colaboração com a IA, os dados descentralizados, o que a gente tem quando tudo isso se encaixa? A gente tem a próxima revolução industrial. Então, bem-vindos à Indústria 5.0. E aqui tem um ponto super importante. A Indústria 5.0 não vem para substituir a automação da Indústria 4.0. Pelo contrário, ela complementa. Imagina uma fábrica onde robôs fazem as tarefas pesadas e perigosas, enquanto os humanos, usando realidade aumentada, focam em personalizar produtos e resolver problemas de forma criativa. É isso. É adicionar uma camada fundamental de colaboração, de bem-estar e de sustentabilidade. E essa nova indústria se apoia em 3 pilares essenciais. Primeiro, a centralização humana, que é usar a tecnologia para melhorar nossa vida e aumentar a nossa criatividade. Segundo, a sustentabilidade, com foco em economia circular e tecnologias que respeitam o planeta. E terceiro, a resiliência, que é construir sistemas mais seguros e robustos para um mundo que está cada vez mais complexo. Esses pilares, quando a gente olha para eles juntos, mostram uma mudança de mentalidade fundamental. A tecnologia deixa de ser o objetivo final e passa a ser a ferramenta que nos ajuda a construir um futuro mais humano, mais colaborativo e mais sustentável. É uma visão que redefine totalmente o propósito da inovação. E para navegar nesse novo cenário, a habilidade mais importante vai ser a tal da fluência em IA. E não se trata de saber programar em baixo nível. É muito mais sobre entender o que a IA pode e o que ela não pode fazer, saber quando confiar nela e principalmente quando intervir. No fim das contas, é a habilidade de ser um bom parceiro para a máquina. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: o futuro da computação não é sobre jogar fora o que a gente aprendeu, mas sim sobre aplicar aqueles princípios fundamentais de uma forma totalmente nova. É sobre unir a lógica clássica com a capacidade de governar sistemas inteligentes, colaborativos e descentralizados. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A tecnologia está evoluindo de uma simples ferramenta para se tornar uma parceira de verdade. A questão agora não é mais o que a máquina pode fazer por nós, mas sim o que nós podemos criar juntos. Será que estamos de fato prontos para essa colaboração?